A seguir, Hora da Notícia. Você já ouviu falar em bitcoins? Nós vamos te mostrar como funciona essa e também outras moedas virtuais. O IBGE já está se preparando para o Censo Demográfico 2020. No estúdio, nós vamos falar sobre esse assunto com o coordenador regional do IBGE, Jorge Biliar. A UPF recebeu ontem a primeira homenagem pelos seus 50 anos. Foi na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. E ainda incentivar a leitura com locais para doar ou retirar livros são os pontos de leitura em Passo Fundo. Hoje é terça, 20 de março, é hora da notícia. Já começaram as obras na Avenida Brasil, em Passo Fundo. A população precisa ficar atenta aos desvios sinalizados para realizar deslocamentos nessa região da cidade. As primeiras intervenções acontecem aqui perto da UPF, no bairro Petrópolis, na pista entre a Avenida Rui Barbosa e a Rua Dr. Verde de Césaro, no sentido bairro São José, bairro Petrópolis, centro da cidade. Esse trecho, que tem a previsão de ser concluído em 60 dias, é apenas a primeira etapa da primeira fase. Ao todo, a obra terá 4 fases e várias etapas, em cada uma delas com previsão de terminar, então, ao todo, em 2 anos. A Universidade do Norte do Estado, que é referência em educação superior aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, está comemorando 50 anos. As homenagens já começaram. Ontem, a Câmara de Vereadores de Passo Fundo fez uma sessão solene para comemorar o 50º da UPF. A entrega de uma placa de honra ao mérito simbolizou a homenagem da Câmara dos Vereadores. Nela está o reconhecimento pelos 50 anos da universidade, comemorados agora, em 2018. Quem iniciou a sessão foi o proponente do encontro, o vereador Márcio Patucci. E não há como se falar em Passo Fundo ou região norte sem falar na universidade. A gente sabe que nesses 50 anos muita coisa aconteceu, muita coisa boa a UPF deixa, né, para a nossa cidade, para a comunidade regional. Então reconhecer toda essa trajetória é muito importante. Então a Casa do Povo faz a sua parte. O pioneirismo da universidade na região norte do estado foi lembrado por todos os presentes. É que por aqui, o ensino superior só chegou quase 60 anos depois da primeira faculdade do estado, que é a de Direito, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fundada em 1912. Desde a época lá do século passado, da metade do século passado, quando se pensou na proposta desta importante universidade, ela vem crescendo a passos largos. E este crescimento foi sempre interagindo com a comunidade. Passo Fundo hoje se transformou num grande polo educacional, fruto do que foi construído lá no passado pela universidade, pelos seus professores, pelos seus funcionários e, sobretudo, pelos seus alunos. Seus egressos que voltaram à comunidade e cada um no seu espaço, participando ativamente das ações econômicas, das ações envolvendo toda a sociedade para melhorá-la cada vez mais. A Universidade de Passo Fundo foi o grande marco do desenvolvimento da cidade e de toda a metade norte do estado. Homenagear a universidade, como faz hoje aqui a Câmara de Vereadores, é valorizar tudo aquilo que houve de crescimento e de desenvolvimento em Passo Fundo e em todo o norte do estado nos últimos 50 anos. É uma homenagem que muito nos honra, e que na verdade nos emociona, porque traz à tona todas as realizações de quem muito lutou, de quem muito fez, de quem muito sonhou, de quem muito desejou e de fato realizou. A universidade deve se consolidar nos próximos anos pela excelência que tem, pela infraestrutura, pelo corpo docente, pelo corpo técnico administrativo, enfim, pela grande quantidade de alunos que formou e que ainda vai formar, com uma maior
instituição de ensino superior do norte do estado do Rio Grande do Sul e uma das maiores do Rio Grande do Sul e do Brasil, com certeza. É muito importante esse reconhecimento da Câmara de Vereadores de Passo Fundo aos 50 anos da universidade, né? Afinal, a gente está aí formando pessoas, ajudando no desenvolvimento do município e da região durante todo esse tempo. É um momento de a gente refletir também o que seria da nossa região sem a universidade e como a universidade, então, consegue hoje levar coisas bonitas para o mundo inteiro, estando aqui dentro da comunidade de Passo Fundo, né, transformando a vida de tanta gente na metade norte do estado. Passo Fundo cresceu muito através da universidade, não só na área da educação, além da educação de vários cursos, a região toda veio para Passo Fundo por causa da UPF. Então é uma data muito importante, os 50 anos, e a Câmara de Vereadores tem que participar e homenagear. O aniversário oficial da universidade é no mês de junho. Em 50 anos, a UPF já formou mais de 75 mil profissionais em diversas áreas do conhecimento. O IBGE já está preparando o Censo Demográfico 2020 com o intuito de captar e analisar as demandas dos usuários. Começou em fevereiro uma consulta pública através de um questionário online. Nós convidamos o coordenador regional do IBGE, Jorge Bilhar, para explicar para a gente o que está acontecendo e como está acontecendo essa preparação para o próximo censo. Bilhar, seja bem-vindo ao PFTV. O que é, de fato, essa consulta pública por meio de um questionário online que está lá no site do IBGE? O IBGE é um órgão do governo federal que tem a missão institucional de produzir informação. E quando realiza esse levantamento, principalmente o censo 2020, o IBGE veio esse ano, a partir agora dessa semana, até 30 de abril, a missão de consulta pública para as pessoas, tanto pessoa física, usuário dos dados do IBGE, como as instituições, principalmente de educação e de outras áreas, opinar sobre a formalização do questionário, que tipo de tema nós queremos que o censo, após ele ser realizado, essas informações é de interesse de todo cidadão brasileiro, como das instituições, tanto pública quanto privada, eles darem sugestões com transparência para o IBGE, para os técnicos, quando for elaborar o questionário, botar os assuntos que venha interesse para as pessoas que pesquisam. Então, as pessoas não receberão um e-mail do IBGE, elas precisam entrar no site do IBGE, lá vai ter um link questionário online e ali sim elas vão poder deixar suas observações. Isso é de suma importância hoje para a sociedade, no sentido de não acontecer que nem aconteceu em 2010, quando a gente estava iniciando, quando o IBGE divulga a parte operacional, que vai ser uma mega operação. Foi em 2010 quando veio o pessoal representante da Associação de Deficientes que queria elaborar um questionário para buscar mais informações sobre essas pessoas deficientes, que é de suma importância para as políticas públicas, para projetos, só que já estava encerrado, não tinha mais mudar, não tinha mais mudar. Então é a oportunidade que tanto as instituições quanto as pessoas físicas dar as suas sugestões, que tipo de informação que o IBGE irá acatar e lançar nos próprios questionários durante a metodologia, conforme a formatação dos questionários na busca da informação. O censo é feito a cada 10 anos, o último, portanto, foi em 2010. Agora, em 2018, vocês começam já a preparar, a elaborar o formulário. Para isso, contam, é claro, com a participação da comunidade, das entidades, né, e também das pessoas que tiverem essa iniciativa. Agora, que outras mudanças devem marcar esse censo de 2020? O IBGE sempre está atualizando seus métodos de coleta, seus métodos, das questões de interesse, tanto seja da área da educação, da saúde, do rendimento do trabalho, da condição de habitação, saneamento básico. Então, diversas partes que esse questionário vai levantar, que é de suma importância. E o grande questionamento, o grande desafio do IBGE 2020 está sendo a explosão demográfica nos centros urbanos, que é o caso de Passo Fundo, que hoje já próximo de 200 mil habitantes de pessoas permanentemente morando, e a gente sabe que a convergência de pessoas hoje, principalmente a busca da área do conhecimento, a área de serviço, a centralização dos órgãos públicos, as próprias universidades, hoje proporciona a vinda de pessoas morar, que houve a explosão hoje
de moradores, e isso vai ser confirmado as estimativas anuais, onde o IBGE vai confirmar esses dados que será levantado no decorrer do censo. Bom, no último censo, em 2010, Passo Fundo tinha aproximadamente 185 mil habitantes. A estimativa agora é que a população da cidade esteja em torno de 200 mil habitantes, 200 mil moradores. Você nos fala aqui dessa explosão demográfica. Isso tem a ver também com uma diminuição de população do meio rural, do interior do município? Sim, em função hoje da tecnologia que hoje atinge a área rural, até a gente está encerrando o censo agropecuário, está mostrando isso. E em função hoje do grande fenômeno que está ocorrendo hoje dos produtores procurar as áreas urbanas, tanto as pessoas de idade como pessoas jovens, e também continuando produzindo lá na sua propriedade. Até o exemplo hoje que a gente está tendo do número de propriedades que houve uma redução em função da tecnologia, mas a produção, o agronegócio hoje é o grande vilão hoje que está conduzindo a economia do país, local, tanto do estado como todo o Brasil. Tá certo. Biliar, obrigada pelas informações e bom trabalho. Obrigada. A Prefeitura de Passo Fundo apresentou hoje uma nova proposta de reajuste salarial aos servidores de 2,1% extensivo ao Vale Alimentação. O Simpasso, Sindicato dos Servidores Municipais, levará a proposta para a Assembleia dos Servidores, que deve acontecer hoje à tarde. A categoria pede quase 7% de reajuste. Já ouviu falar nas criptomoedas? Depois do intervalo, a gente mostra aqui em Passo Fundo, já tem gente se aventurando nesses investimentos. Nós já voltamos. O Estúdio 4 dessa semana fala sobre violência contra a mulher. Além disso, o programa traz reflexões sobre a morte da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. O programa vai ao ar hoje às 11 da noite, com reprises amanhã às 8 da noite e na sexta-feira às 11 horas da noite. Hoje, a 1h14, nós entramos no outono. E essa estação deve ser marcada pelo nevoeiro, amplitude térmica e poucas chuvas. Veja agora como devem ficar os primeiros dias da nova estação. A previsão do tempo para quarta-feira em Passo Fundo é de céu nublado pela manhã e o sol que predomina no decorrer do dia. A mínima é de 13 graus e a máxima de 25. A quinta-feira terá o céu nublado com pouco sol e bastante nuvens. Mínima de 13 graus e máxima de 28. Estão abertas as inscrições para a 16ª edição do Carijinho da Canção Gaúcha. É um festival infanto-juvenil de interpretações musicais que acontece junto ao Carijo da Canção Gaúcha. O evento será no dia 3 de junho, no Parque Municipal de Exposições de Palmeira das Missões. Inscrições no site que aparece aí na tela. E o Esporte Clube Passo Fundo empatou ontem na partida da terceira rodada da divisão de acesso. O jogo foi contra o time do Brasil de Farroupilha no Estádio das Castanheiras. O resultado acabou em 2-2. Você gosta de ler? Então a gente te mostra alguns projetos aqui de Passo Fundo para estimular os leitores. São pontos que te convidam para uma boa leitura. Olha só na reportagem, pois esses locais podem estar bem perto de você. A Elisângela é formada em Direito, tem na rotina o hábito da leitura. E já que lê com frequência, ela aproveita a viagem a Porto Alegre para dar uma passadinha nesta banca que funciona dentro da rodoviária de Passo Fundo. Eu vim dar uma olhada, tem uns livros bem bons, bacanas. Tem uma obra também que me chamou muita atenção, que foi o You Cat, que essa é uma obra que veio pela Pastoral, né? Veio pela Instituto de Juventude, e achei interessante que tem um exemplar aqui disponível para todos. Achei bem legal. O projeto de leitura da rodoviária se chama Banco de Livros. Funciona de graça. É só chegar, pegar e levar qualquer um destes livros, jornais ou revistas. É democratizar o livro, democratizar a leitura, fazer com que as pessoas
mais letradas, vamos dizer, mais intelectualizadas, possam receber e trazer os livros para cá. E aquelas outras pessoas que não têm às vezes o que fazer, não quer assistir uma televisão, não quer tomar seu cafezinho ali, ela busca o livro aqui e leve o livro na viagem. E se você não vai viajar, existem outros pontos de leitura em Passo Fundo. Por exemplo, o projeto Troca de Livros da Comercial Zafari. Aqui a dinâmica é a seguinte: você deixa um livro e leva outro. O projeto Troca de Livros do Gauchinho, ele surgiu em 2016. É uma iniciativa da Comercial Zafari que visa incentivar a leitura e criar pontos de leitura nas nossas lojas para que os clientes tenham acesso ao conhecimento. Hoje nós temos o projeto em todas as nossas lojas da Comercial Zafari. Nós temos lojas em 7 cidades do estado, né? Em Passo Fundo nós temos 5 lojas, todas elas temos uma estante de livro. São ações como essas que ajudam a Capital Nacional da Literatura a formar novos leitores. E vale lembrar que os 2 projetos aceitam doações de livros e revistas. Assim, você ajuda a literatura a se expandir na cidade. Agora a gente fala de dinheiro, mas calma que não é do dinheiro tradicional. Não tem nenhuma Casa da Moeda por trás dele. Pelo contrário, eles existem através de milhares e milhares de computadores espalhados pelo mundo todo. Já descobriu do que é que a gente está falando? Bom, então fique atento, porque hoje nós vamos conhecer mais sobre as criptomoedas. E olha, aqui em Passo Fundo já tem gente se aventurando nesses investimentos considerados arriscados. Quantas vezes você já parou para pensar sobre o que é o dinheiro? Se a gente olhar de verdade, essas moedas podem ser só mais uns pedaços de aço cheios de desenhos. A diferença é o valor que a gente dá para elas. E o que dizer quando o dinheiro deixa de ser físico? Mais que isso, ele passa a existir bem longe das instituições financeiras. Ele anda por aí, distribuído em milhares de computadores pelo mundo. Moedas como essa deixam de ocupar esse espaço físico e viram dinheiro digital. Essa realidade está mais perto do que a gente imagina. Os cartões de crédito são um exemplo, mas tem outro mecanismo que vem chamando a atenção por aí. O nome mais famoso é Bitcoin, mas tem centenas de outras criptomoedas distribuídas pelo mundo e que estão dando o que falar. Durante o dia, o Fábio lida com muito dinheiro. Ele é bancário e trabalha com todo tipo de burocracia. Mas esse é só um detalhe. É que desde 2015 ele começou a pesquisar sobre bitcoins e outras criptomoedas. Daí foi um pulo para se tornar um dos investidores desse sistema que atrai tanta gente. Tem toda essa discussão do uso, se é legal, se é ilegal. Eu tô mais por especulação mesmo, assim, para querer ganhar um pouco de dinheiro e aprender um pouco, porque justamente essa é uma tecnologia que com certeza veio para ficar. Mas afinal, o que é uma criptomoeda? Bom, diferente dessas aqui, elas não têm corpo físico, só valor. E diferente do que muita gente pensa, elas não foram criadas só em 2009. Esse é, na verdade, o ano do surgimento do Bitcoin, que é a moeda mais valorizada hoje. Quando a internet surgiu, lá no final dos anos 80, as pessoas que tinham acesso já pensavam em moedas digitais. A tecnologia que começava a surgir aí serviu para fazer a ideia render, quase 20 anos depois. Ela é uma moeda digital, cujo livro caixa das transações que acontecem estão distribuídas nos computadores do mundo inteiro. E por isso mesmo, não tem como uma instituição financeira ter controle sobre elas. Isso porque se autogerenciam completamente. Numa hora, o valor pode estar lá em cima e no outro, lá embaixo. Quando estávamos na edição dessa reportagem, inclusive, um Bitcoin estava valendo mais de 30 mil reais. E esse é o risco para quem quer investir nessa moeda. O investimento mais arriscado é aquele que a gente faz em cima de coisas que a gente não conhece.
né? E eu acho que o Bitcoin ele traz muito dessa, né? Ele traz muito disso, porque as pessoas elas se pegam em cima da valorização passada do ativo, e valorização passada não é garantia de valorização futura. Ou seja, não é porque o Bitcoin está com um valor alto hoje que isso vai permanecer daqui para frente. Até porque a tecnologia usada para criar o Bitcoin pode facilmente ser usada em outras moedas. E é aí que o investidor pode perder muito dinheiro. O investidor precisa entender muito bem o risco que ele está correndo, a incerteza que ele tem com relação a esse tipo de investimento, porque muitas vezes ele está fugindo, né, da finalidade da criação desse produto, né? A moeda, em sua natureza, ela é um produto que serve para facilitar os meios de troca. Por isso, o Fábio procura saber bem onde está pisando. As minhas carteiras, eu tenho várias delas, eu guardo bem seguro as minhas chaves privadas, eu deixo num arquivo fora do computador, deixo num arquivo com senha no meu pendrive. Esse pendrive também fica bem seguro, porque se tu perder as senhas, perder as chaves privadas, aí sim, aí tu perde tudo, tu não... É como tu perder uma carteira cheia de dinheiro, tu não acha mais. Como ainda não temos legislação sobre o assunto, o mercado formal está bem receoso com essas moedas. Aqui no Brasil, por exemplo, no ano passado, o Banco Central proibiu que fundos de investimentos fizessem posições em criptomoedas. Apesar da tecnologia que está por trás disso ser uma tecnologia muito interessante, o investimento em si em Bitcoin ele precisa ser muito bem avaliado e comparado com outros ativos financeiros. É um investimento de risco porque, claro, tu compra agora a um preço, daqui 2 horas ele pode cair, como pode aumentar. Então os ganhos podem ser grandes, como as perdas também. Bom, com tantos riscos, fica difícil fazer uma previsão da permanência ou não dessas criptomoedas, mas alguns palpites já vão sendo colocados na mesa. Falar hoje que essas criptomoedas venham a substituir as moedas tradicionais no futuro é um passo, muito prolongado, mas a tecnologia está aí, a questão é que ela foi, né, e nunca esqueceu o objetivo, é que ela foi construída para facilitar os meios de troca e não como um veículo de investimento. Eu acho que se a gente voltasse a uns 15 anos atrás, a pergunta que tu estaria me fazendo é: você acha que cartão de crédito tem futuro? A minha resposta vai ser a mesma: tem futuro. Então é questão de tempo para que nós pensemos em criptomoedas como forma padrão de troca de valores, né? De compra de mercadorias e o pagamento de produtos, né? Hoje em dia tudo está sendo digital, tudo está sendo digitalizado, então o dinheiro eu creio que logo, com tanta tecnologia que hoje já tem tantas moedas aí, acredito que logo vai ser também, tá na internet. Essas foram as informações de hoje. Esse programa tem 2 reprises à noite, sempre às 7h30 e às 10h30. A gente volta amanhã, ao vivo, ao 12h30. Até lá!